Quero criar um mundo em que o meu filho se orgulhe do que fazemos. Há poucos instantes, o Palácio de Buckingham confirmou notícias devastadoras sobre o príncipe William e toda a nação está incrédula. O herdeiro do trono, outrora visto como a mão firme que guiava o futuro da monarquia, está agora no centro de um anúncio comovente que deixou milhões de pessoas à procura de respostas. Os boatos estão a espalhar-se, as emoções estão à flor da pele, e a verdade é mais séria do que qualquer um esperava. O que aconteceu realmente dentro do palácio? A resposta pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a família real. Antes de começarmos, faça like e diga-nos o que achou abaixo. A sua voz é importante neste momento real que se desenrola o momento decisivo. A notícia espalhou-se como um trovão por toda a Grã-Bretanha. Há poucos minutos, a família real confirmou notícias devastadoras sobre o príncipe William. E toda a nação parece ter paralisado incrédula. Era um anúncio que poucos esperavam. Um anúncio que chegava sem aviso, mas que carregava o peso de algo muito mais pessoal do que a política ou o dever real. Durante anos, o príncipe William foi considerado o centro calmo da tempestade, a mão firme guiando a monarquia para uma era nova e moderna. A sua reputação de equilíbrio com paixão e força silenciosa granjeou-lhe não só respeito, mas também afeto de pessoas de todo o mundo. E agora, com esta súbita revelação do palácio, tudo parece incerto. O comunicado divulgado pelos canais oficiais foi breve, mas profundamente emotivo. Reconheceu que o príncipe está a enfrentar o que chamou um momento incrivelmente difícil e privado, e pediu ao público que demonstrasse compreensão enquanto a família lida com a situação. Estas poucas linhas foram suficientes para causar ondas de choque nos meios de comunicação social. Em segundos, apareceram manchetes em todos os principais sites de notícias. Os apresentadores de televisão falavam com a voz trêmula, sem saber como descrever o que acabara de ser confirmado. Nas redes sociais, o mundo reagiu instantaneamente. Palavras como de partir o coração e inacreditável foram tendência enquanto milhões de pessoas tentavam processar a notícia. Nas casas e nos cafés, nos escritórios e nos transportes públicos, as conversas viraram-se para o príncipe William. As pessoas elogiaram a sua compostura, a sua dedicação ao país e o seu empenho em servir ao longo da vida. Muitos recordaram como se comportou perante a morte da rainha Isabel, como esteve ao lado do rei Carlos e como continuou a trabalhar incansavelmente, apesar do incessante escrutínio da vida real. Pensar que um homem que parecia inabalável pudesse agora estar a passar por algo tão doloroso deixou o público com uma sensação de impotência. Do lado de fora do palácio de Buckingham, as multidões começaram a reunir-se quase imediatamente após o anúncio. Alguns vieram simplesmente para ficar em silêncio, agarrados uns aos outros, como se quisessem firmar-se. Outros trouxeram flores ou bilhetes escritos à mão, pequenas demonstrações de solidariedade para com um homem e uma família que nunca conheceram, mas que viram crescer sob os olhos do público. Não havia espetáculo na sua dor, apenas uma descrença silenciosa e a compreensão partilhada de que mesmo aqueles que nasceram no meio de privilégios não estão imunes às lutas mais humanas da vida. No interior do palácio, as fontes dizem que a atmosfera é pesada e contida. Os funcionários foram instruídos para manter a privacidade e para lidar com os meios de comunicação com cuidado. O príncipe, dizem, está a concentrar-se na família e no seu próprio bem-estar. Amigos próximos pediram espaço e os conselheiros descreveram este como um dos períodos mais desafiantes que a família real enfrentou nos últimos anos. O efeito cascata desta notícia
será sem dúvida sentido nas próximas semanas. O príncipe William, que sempre representou a continuidade, a ponte entre a tradição e o futuro. Mas agora, essa ponte parece tremer sob o peso da tristeza. Enquanto a Grã-Bretanha observa e aguarda, a única certeza é que este momento será recordado como um dos mais difíceis e decisivos da história real moderna. A confirmação oficial. Quando a declaração da família real foi publicada, foi como se o tempo tivesse congelado. As palavras eram calmas e ponderadas, mas o seu peso ecoou pelo mundo. Falavam de uma situação profundamente pessoal e difícil que envolvia o príncipe William e pediam privacidade enquanto a família a enfrentava em conjunto. A linguagem formal não conseguia mascarar a dor interior. Em poucos minutos, os programas de televisão foram interrompidos, os sites de notícias inundados de atualizações e as redes sociais repletas de incredulidade. Após dias de silêncio, o palácio pronunciou-se finalmente e o mundo desejou que não tivesse sido por tal motivo. O momento da cerimônia aumentou o choque. A família real parecia estar a entrar num raro período de calma, após meses de deveres e aparições, mas o anúncio destruiu essa ilusão num instante. Os repórteres veteranos admitiram que não esperavam nada parecido. As câmaras voltaram-se rapidamente para o Palácio de Buckingham, onde os altos portões de ferro permaneciam imóveis sob o céu cinzento de Londres. Esta imagem, por si só, tornou-se um símbolo de preocupação nacional, um reflexo silencioso do mal-estar coletivo que se espalhava pela Grã-Bretanha. Por detrás da formulação contida da declaração, havia uma verdade que não podia ser expressa plenamente. Algo de grave tinha acontecido, algo que atingiu o âmago da monarquia. Para uma família conhecida pela sua dignidade e discrição, a inclusão de uma linguagem emocional foi marcante. Palavras como profundamente pessoal e difícil nunca são escolhidas de ânimo leve nas comunicações reais. Servem para sinalizar dor, mantendo um véu de privacidade, uma forma de falar sem realmente se revelar. Dentro do palácio, o ambiente era sombrio. Os funcionários circulavam silenciosamente pelos corredores, sussurrando entre si. Mesmo aqueles que serviram durante décadas pareciam inquietos. A decisão de fazer a declaração terá ocorrido após longas discussões privadas entre membros da realeza. Houve um debate sobre se deveria ou não falar. Mas, no final, o desejo do príncipe William era que a verdade, por mais difícil que fosse reconhecida abertamente. Sempre acreditou na honestidade para com o público, mesmo quando isso convida ao escrutínio. À medida que a notícia se espalhava, chegavam mensagens de apoio de toda a comunidade britânica e de outros lugares. Figuras políticas, celebridades e cidadãos comuns expressaram simpatia e gratidão, elogiando a dedicação e a força do príncipe ao longo de anos de serviço. Outros enviaram orações, reconhecendo que mesmo aqueles que nasceram em condições privilegiadas não são poupados à dor. Nas casas e nos cafés, as pessoas falavam suavemente sobre o príncipe. Lembravam-se do menino que caminhava atrás do caixão da mãe do jovem, que se portava com serena dignidade, e do pai dedicado à família. Vê-lo ligado a tamanha tristeza foi profundamente pessoal para milhões de pessoas. Ninguém esperava por isto. As palavras devastador e inesperado dominavam todas as manchetes. Durante gerações, a monarquia representou a resistência e a compostura. Mas este momento revelou a sua verdade mais humana. Por detrás da grandeza da tradição, os corações ainda doem e as famílias ainda sofrem. O pedido de privacidade da família real foi ouvido, mas a nação continua à espera na esperança
de que desta escuridão compaixão e compreensão acabem por emergir ondas de choque por todo o país. No momento em que o comunicado oficial foi divulgado, o mundo pareceu mudar. Em poucos minutos, a notícia espalhou-se por todas as plataformas carregada de incredulidade e tristeza. Os hashtags com o nome do Príncipe William tornaram-se trending topics globais, unindo milhões em choque e tristeza. Para muitos, o príncipe sempre representou a estabilidade, uma presença reconfortante em tempos de incerteza. Agora, tornara-se o tema de uma história em que ninguém queria acreditar. As redes sociais transformaram-se numa vigília digital. Milhares de mensagens surgiram em instantes. Palavras de pesar amor e incredulidade de Londres a Nova York, de Sydney a Toronto. Linhas do tempo, repletas de fotografias do príncipe William sorridente com a família. As pessoas escreviam a mesma frase vezes sem conta, não acredito. Durante algum tempo, a política, as fofocas e as conversas sobre celebridades desapareceram no silêncio. O mundo estava de luto em tempo real, e cada publicação trazia o mesmo desejo, tácito força para o príncipe e para a sua família. Figuras públicas e líderes mundiais logo se juntaram ao coro. Chegaram declarações de condolências de primeiros ministros, presidentes e líderes religiosos, todos reconhecendo os anos de serviço silencioso e dedicação do príncipe. Organizações de caridade e instituições de solidariedade que ele tinha defendido expressaram solidariedade, agradecendo-lhe a sua compaixão e liderança. Até mesmo antigos membros da realeza que se tinham afastado da instituição ter-se-ão manifestado em privado, deixando de lado as tensões do passado perante as notícias devastadoras. Além dos ecrãs, a emoção tomou forma física. Multidões começaram a juntar-se em frente às residências reais, movidas mais pela empatia do que pela curiosidade. No Palácio de Buckingham, as famílias permaneceram unidas em silêncio. Algumas seguravam pequenas bandeiras, outras depositavam flores e bilhetes escritos à mão ao longo dos portões. Mensagens simples como "Estamos contigo" e "Em Windsor". Cenas semelhantes desenrolaram-se o zumbido dos turistas substituído por um silêncio de reflexão. Era como se uma nação inteira tivesse parado para respirar o mesmo suspiro pesado. A cobertura televisiva mostrou estes momentos em tempo real. Os repórteres falaram suavemente, substituindo a formalidade habitual por um tom de reverência. Os especialistas descreveram a esmagadora resposta do público como sem precedentes, prova da profunda ligação que as pessoas sentem com o príncipe William. Para muitos, ele sempre representou a continuidade, uma realeza moderna pautada pela empatia e pelos valores familiares. Vê-lo enfrentar uma luta tão pessoal foi confrontar a fragilidade por detrás da coroa. Mesmo aqueles que nunca tinham acompanhado as notícias da realeza ficaram comovidos. Nas salas de aula, os professores pausavam as aulas para responder às perguntas das crianças. Nos escritórios, as pessoas amontoavam-se em torno dos telemóveis e dos computadores, atualizando-se. Nos autocarros e nos comboios estranhos, trocavam acenos silenciosos de compreensão. A dor era coletiva, mas profundamente pessoal, como se cada pessoa tivesse perdido alguém familiar. Ao cair da noite, o brilho das velas iluminava os portões do palácio. Flores cobriam os passeios e bilhetes manuscritos esvoaçavam ao sabor do vento. Apesar da tristeza, havia um inconfundível sentido de unidade, uma rara união silenciosa que transcendia a classe, a idade e a crença. Por toda a Grã-Bretanha e fora dela, as pessoas estavam lado a lado, com os corações pesados, mas unidas em compaixão. Foi um momento que recordou ao mundo que, mesmo na tristeza, a humanidade partilhada perdura brilhando,
através da escuridão, com a luz tênue, mas constante da esperança, um príncipe sob pressão. Desde que se lembra, o príncipe William vive debaixo de uma coroa que ainda não usou. O peso do destino foi-lhe colocado sobre os ombros quando era ainda menino, e o mundo nunca mais parou de o observar desde então. Cada passo, cada palavra, cada sorriso foi medido, analisado e preservado na memória coletiva de uma nação que vê nele tanto o legado da sua mãe como a promessa do futuro da monarquia. Para muitos, sempre pareceu sereno, firme e calmo, mas, por detrás desta compostura, esconde-se um homem que suportou mais pressão do que a maioria conseguiria suportar. O herdeiro do trono não é apenas um título real, é uma responsabilidade e, para a vida, um fardo que se torna mais pesado a cada ano que passa. Guilherme foi preparado para a liderança, preparado para o dia em que se tornará rei, e espera-se que equilibre o dever com as exigências da vida moderna. No entanto, é também marido e pai, um homem que deseja momentos normais em família, livres de flashes e manchetes sussurradas. Durante anos, conseguiu caminhar nesta linha com elegância, mas, ultimamente, as fissuras começaram a aparecer. Nos últimos meses, as pessoas próximas do palácio notaram mudanças subtis. A sua agenda ficou mais leve e os seus compromissos públicos diminuíram. Quando finalmente apareceu a sua energia habitual, pareceu substituída por uma fadiga silenciosa. O sorriso fácil, que outrora encantava milhões, estava lá, mas não lhe chegava aos olhos. A princípio, muitos assumiram que se tratava de exaustão, um resultado natural da conciliação das responsabilidades familiares e reais. Mas, com o passar das semanas, começaram a circular rumores entre os observadores reais de que algo mais profundo estava errado. Nos bastidores, fontes afirmam que William lutava para manter o equilíbrio. As exigências do dever público colidiam com desafios pessoais para os quais nenhuma formação o prepararia. A pressão para defender a dignidade da monarquia e, ao mesmo tempo, proteger os seus entes queridos do escrutínio implacável pesava sobre ele. Cada dia trazia novas histórias, novas especulações, novas expectativas que deixavam pouco espaço para a paz ou a privacidade. As pessoas mais próximas dele, especialmente a sua esposa, repararam no preço que isso estava a ter. Kate tê-lo-á encorajado a abrandar, a reservar tempo para si e para os filhos e a afastar-se quando necessários. Para um homem que sempre se definiu pelo serviço e pela responsabilidade, isto era mais fácil de dizer do que de fazer. A regra tácita da monarquia sempre foi a resistência. Mas mesmo o coração mais forte só a consegue suportar até certo ponto antes de começar a doer sob a pressão. Poucos se aperceberam do quão sérias as coisas se tinham tornado até agora. O recente anúncio do palácio deixou claro que a tensão era muito mais profunda do que qualquer um imaginava. Revelou a verdade de que por detrás dos títulos reais e dos deveres cerimoniais existe um ser humano que enfrenta pressões extraordinárias. Pela primeira vez, o mundo vê o príncipe William não apenas como o futuro rei, mas como um homem dividido entre dois mundos: a vida em que nasceu e a vida que anseia proteger. O equilíbrio, que antes parecia fácil, finalmente vacilou, e a nação que nele procurava estabilidade olha-o agora com compaixão. Neste momento de vulnerabilidade, a sua humanidade brilha mais do que qualquer coroa, lembrando a todos que até os príncipes se podem quebrar sob o peso da expectativa. A dor de Kate e da família. Atrás das grandes muralhas do Palácio de Kensington, longe dos flashes das câmaras e do interminável zumbido das especulações,
há uma família que sofre silenciosamente. Para o público, a notícia sobre o príncipe William foi um choque, mas, para aqueles que lhe são mais próximos, a luta tem sido uma viagem lenta e dolorosa. No centro de tudo está Kate Middleton, a mulher que esteve ao seu lado em todas as tempestades. Sempre foi admirada pela sua compostura, pela sua cordialidade e pela forma como equilibra o dever real com a maternidade. Agora, mais do que nunca, estas qualidades estão a ser testadas de formas que poucos conseguem realmente compreender. Nos dias que se seguiram ao anúncio, fontes próximas do casal descreveram uma atmosfera de silenciosa resiliência no interior do palácio. Kate terá feito tudo o que podia para proteger os seus 3 filhos do peso do que está a acontecer. Ela sabe que as suas vidas já estão sob os holofotes e quer que a sua casa continue a ser um refúgio, um lugar onde o riso ainda possa existir, apesar da tristeza que vem de fora. Os amigos dizem que ela continua a manter a rotina, levando as crianças à escola, lendo histórias para adormecer e garantindo que estão rodeadas de amor e segurança. É a sua forma de manter a família unida, de manter um sentido de normalidade no meio do caos. Para Kate, esta não é a primeira vez que tem de reunir forças perante o escrutínio público. Desde que se juntou, família real tem sofrido uma atenção implacável, cada expressão sua analisada e cada ação sua magnificada. Mesmo assim, ela permaneceu um pilar de graça, nunca deixando que a pressão abalasse a sua compostura. Quem a conhece diz que ela tira a sua calma da devoção ao marido e aos filhos. Acredita no poder da família, na união e na coragem silenciosa que advém de estar ao lado das pessoas que amamos. Dentro do palácio, o clima é contido, mas não desesperante. Os funcionários circulam silenciosamente pelos corredores conscientes da sensibilidade do momento. Os membros da realeza ofereceram o seu apoio, realizando visitas privadas e telefonemas para verificar o estado de William e Kate. Há um entendimento de que o que a família está a enfrentar vai para além do protocolo real. É profundamente pessoal o tipo de dor que não pode ser gerida com declarações à imprensa ou gestos formais. Apesar da tristeza, pessoas próximas dizem que a ligação entre William e Kate só se fortaleceu. Já enfrentaram desafios antes, mas este lembrou-lhes como a vida pode ser frágil e como o amor é vital para manter tudo unido. Disse que Kate passa as noites ao lado de William, oferecendo um conforto tranquilo e lembrando-o de que não está sozinho. Juntos estão determinados a enfrentar o que quer que esteja para vir não como príncipe e princesa, mas como marido e mulher. Como pais a fazer o possível para proteger a família de um mundo que raramente lhes dá espaço para respirar. O tom dentro do palácio pode ser sombrio, mas também está repleto de amor e união. Aqueles muros, tantas vezes símbolos de poder e tradição, ecoam agora com os sons da família, as vozes suaves das crianças, as palavras calmas de conforto e a promessa tácita entre duas pessoas que se recusam a deixar que as dificuldades as destruam. Por detrás das manchetes, esta é a verdade. Uma família unida, unida pelo amor, apoiando-se mutuamente numa tempestade que nunca previram. O fardo oculto da vida real. Para o mundo exterior, a vida no seio da monarquia britânica sempre pareceu dourada e serena. Os palácios, as cerimônias, os títulos e a grandeza criam uma imagem de privilégio que deslumbra a imaginação. No entanto, por detrás daqueles imponentes portões e salões de mármore, esconde-se uma realidade que poucos conseguem compreender. A realeza
não é apenas um símbolo de poder, é uma prisão de dever. Cada movimento é observado, cada palavra é julgada, e mesmo os momentos mais tranquilos raramente são privados. Para o príncipe William, que passou toda a sua vida sob os holofotes implacáveis, o fardo tornou-se mais pesado a cada ano. Desde o momento em que nasceu, o mundo reivindicou uma parte dele. Os flashes das câmaras dispararam antes mesmo de ele conseguir falar, e as manchetes seguiram-no antes mesmo de ele aprender a escrever. O peso da expectativa tornou-se o seu companheiro constante, invisível, mas impossível de escapar. Em criança, aprendeu que os seus sorrisos e gestos podiam mover nações, mas também que os seus erros podiam alimentar especulações intermináveis. Com o tempo, essa consciência consolidou-se no seu caráter. O mundo via um príncipe, mas, nos bastidores, havia um jovem a aprender a existir sem nunca poder ser verdadeiramente comum. À medida que ele envelheceu, estas pressões evoluíram. O casamento, a paternidade e o dever trouxeram alegria, mas também intensificaram o escrutínio. Cada foto de família, cada acontecimento real, cada raro momento de vulnerabilidade foi dissecado pelo público e pela imprensa. A família real vive sob um microscópio que amplia tanto o triunfo como a tragédia, deixando pouco espaço para a paz pessoal. Para o príncipe William, que sempre valorizou a privacidade e a normalidade, a atenção constante tem sido tanto uma obrigação como uma batalha invisível. A monarquia exige a perfeição, mas a humanidade nunca é perfeita. Existe uma regra tácita entre a realeza suportar nunca se queixar e manter a compostura mesmo quando a vida parece insuportável. É a mesma lição, transmitida de geração em geração de monarca, a herdeiro uma doutrina de resiliência silenciosa. Mas num mundo em que as fronteiras entre a vida pública e a vida privada são obscurecidas pela tecnologia e pela curiosidade, manter este silêncio torna-se um exaustivo ato de sobrevivência. Amigos e conselheiros, há muito que falam da luta silenciosa de William para reconciliar dois mundos. Uma é a vida que deve viver como futuro rei, onde o dever está em primeiro lugar, e a outra é a vida que ambiciona, repleta de risos, jantares de família e liberdade de expectativas. Equilibrar estas duas identidades é uma tarefa que poucos conseguiriam suportar. Cada sorriso público esconde um cálculo, cada discurso, uma dose de responsabilidade. Até os momentos de descanso são assombrados pela consciência de que o mundo está sempre a observar. Esta última revelação sobre a sua dor pessoal destruiu a ilusão de perfeição que tantas vezes rodeia a monarquia. Lembrou ao mundo que por detrás das coroas e dos títulos existem pessoas com o coração partido, com medos e dúvidas que não podem ser apagados pela tradição. Para William, o fardo oculto da vida real tornou-se um lembrete de que o dever, embora nobre, também pode ser esmagador. O príncipe, que simboliza a força, é agora a prova de que mesmo aqueles que nasceram no meio do privilégio podem ser prisioneiros da expectativa. Por detrás das paredes brilhantes da realeza, a humanidade perdura em silêncio, lembrando a todos que até os príncipes sangram sem serem vistos. A história repete-se. Os ecos do passado são impossíveis de ignorar. Durante séculos, a monarquia britânica foi um símbolo de resistência, resistindo a tempestades que teriam abalado instituições mais pequenas. No entanto, por detrás da sua grandiosidade e cerimônia, foi também uma família marcada pela tristeza. Cada geração enfrentou o seu próprio ajuste de contas, momentos em que a cortina da perfeição real foi aberta para revelar a dor humana sob a coroa. Este momento, com o príncipe William,
Parece um desses momentos, um reflexo assombroso da história a repetir-se. Para muitos, a memória da princesa Diana ainda perdura como uma ferida aberta. A sua história continua a ser uma das mais pungentes da história real moderna, um lembrete de como a imensa pressão e o isolamento podem destruir até o espírito mais forte. O jovem príncipe, que um dia caminhou atrás do caixão da mãe, cresceu a saber o que significa viver sob a sombra da tragédia. A imagem de William e do seu irmão, durante aquele cortejo fúnebre, está gravada no coração de milhões. Foi então que o mundo viu pela primeira vez o custo insuportável da vida real, a forma como o dever e a dor se podem entrelaçar das formas mais cruéis. O reinado da rainha Isabel também não foi alheio à dor. Ela liderou no meio de guerras, escândalos familiares e momentos de profundo luto nacional. No entanto, a monarquia emergiu intacta em todas as ocasiões não porque estivesse inabalável, mas porque encontrou força na compostura. A resiliência silenciosa da falecida rainha tornou-se o padrão pelo qual todos os membros da realeza eram julgados. Certa vez, ela disse que a dor é o preço que pagamos pelo amor, e as suas palavras ecoaram em todas as crises reais desde então. Hoje, estas mesmas palavras voltam a ressoar enquanto mais uma geração enfrenta o seu próprio desafio sob o peso da coroa. O príncipe William tem sido frequentemente visto como a personificação da estabilidade, a ponte entre o velho e o novo mundo. No entanto, à medida que a atual crise se desenrola, os paralelismos com o passado são difíceis de ignorar. As mesmas pressões que assombravam a sua mãe e sobrecarregavam a sua avó pesam agora sobre os seus ombros. A expectativa de liderar, confortar e manter a compostura mesmo na dor é tão implacável como sempre. A Grã-Bretanha vê-se a assistir ao desenrolar da história com uma mistura familiar de simpatia e fascínio, questionando-se se as lições do passado foram realmente aprendidas. Em todas as épocas, a monarquia foi testada, não pela política, mas pela emoção. A sua força sempre dependeu da humanidade dos seus membros, e quando essa humanidade vacila, a instituição estremece. Esta última revelação sobre o príncipe William veio lembrar mais uma vez ao mundo que as coroas não podem proteger os corações. A família real pode representar a continuidade, mas as suas lutas revelam a mesma fragilidade presente em todos os lares. Enquanto a Grã-Bretanha observa, há uma sensação de déjà vu, a sensação de que a mesma história está a ser escrita novamente num momento diferente. A nação aguarda para ver se a família real suportará esta tempestade com elegância ou será transformada por ela para sempre. O que permanece claro é que a história, por mais dolorosa que seja, continua a moldar a monarquia. O passado não se apaga dentro daqueles muros palacianos. Ela sussurra através deles, lembrando a todos os que usam a coroa que o legado e o sofrimento andam muitas vezes de mãos dadas. O que vem a seguir, a pergunta na mente de todos, é simples, mas carregada de incerteza. O que acontece agora ao príncipe William? Após a revelação devastadora do palácio, a especulação varreu a nação como uma tempestade. Para uma família real, construída sobre a ordem e a tradição, este momento parece estar à beira do desconhecido. O herdeiro do trono, há muito visto, como o futuro estável da monarquia, enfrenta agora uma encruzilhada que pode redefinir não só o seu próprio caminho, mas o curso da própria vida real. A porta fechada, as conversas desenrolam-se como poucos jamais testemunharão. Conselheiros seniores e conselheiros próximos estariam reunidos com o rei, ponderando decisões que poderiam alterar o ritmo da casa real.
Há rumores de planos já em curso, ajustes discretos nos deveres e agendas oficiais. Alguns acreditam que outros membros da realeza sênior podem assumir temporariamente maiores responsabilidades públicas, permitindo a William mais tempo para se concentrar na sua família e no seu bem-estar. Embora a monarquia já se tenha adaptado a tempos de crise anteriormente, esta situação parece diferente. O mundo está a observar mais atentamente do que nunca, e cada movimento ficará gravado na história. Para o rei Carlos, a situação não é apenas constitucional, mas profundamente pessoal. Sempre admirou o sentido de dever do filho, descrevendo-o como a personificação do futuro da monarquia. No entanto, por detrás do rosto calmo de um monarca, esconde-se o coração de um pai que compreende o custo da vida real. Pessoas próximas do palácio dizem que pediu paciência, determinado a proteger tanto a sua família como a estabilidade da coroa. A sua mensagem, tanto pública como privada, permanece clara. A monarquia deve perdurar, mas não à custa da sua humanidade. No interior do palácio de Buckingham, o ar está carregado de uma expectativa silenciosa. Cada declaração, cada palavra escolhida para a imprensa é cuidadosamente ponderada. O palácio prometeu novas atualizações, apenas quando apropriado, uma frase que oferece tanto tranquilidade como frustração a um público ansioso. Sem respostas, a especulação preencheu o silêncio. Uns acreditam que o príncipe poderá afastar-se temporariamente dos seus compromissos, enquanto outros acreditam que continuará com funções reduzidas, apoiado por aqueles que lhe são mais próximos. Seja qual for o resultado, as decisões tomadas nestes dias deixarão uma marca duradoura. Os historiadores e comentadores da realeza concordam que este momento pode tornar-se um capítulo decisivo para a monarquia moderna. A instituição sobreviveu a guerras, abdicações e escândalos, mas evoluiu sempre ao demonstrar empatia e transparência. Hoje, a vulnerabilidade já não é sinal de fraqueza. É uma ponte que liga a realeza com as pessoas a quem serve. Do lado de fora, dos portões do palácio, a cena é solene, mas esperançosa. Multidões reúnem-se em silêncio, deixando flores e cartões que falam suavemente sobre o príncipe que carregou as esperanças da nação desde a infância. O mundo viu-o crescer, de uma criança moldada pela dor, para um homem de força e compaixão. Agora enfrenta um dos maiores testes da sua vida. Quaisquer que sejam as escolhas que fizer nos próximos dias, uma verdade é certa. Este momento será recordado como um ponto de viragem, não só para o príncipe William, mas para a própria monarquia. Os próximos passos, dados por detrás destas portas guardadas, vão moldar o futuro da coroa, enquanto a Grã-Bretanha sustém a respiração e aguarda sob o peso do destino uma preocupação de um reino. Por toda a Grã-Bretanha, uma ternura silenciosa espalhou-se como uma maré suave. O ar parece pesado, mas cheio de empatia, como se a própria nação estivesse a suster a respiração pela família no centro desta tempestade. Pela primeira vez, a conversa não é sobre coroas, protocolos ou políticas de poder. É sobre um homem, um marido e um pai que enfrentam algo que abalou até os corações mais estoicos. O povo do Reino Unido, que acompanhou a vida do príncipe William desde a infância até o seu papel de futuro rei, vê-o agora não como uma figura real, mas como um dos seus, uma pessoa que enfrenta uma dor que não pode ser escondida atrás dos muros do palácio. Nas cidades, aldeias tranquilas e ruas movimentadas, existe um sentimento partilhado de compaixão, que transcende
a classe e a origem. Os estranhos falam suavemente sobre as notícias com vozes que transmitem um tom de preocupação em vez de curiosidade. Vitrines exibem fotografias do príncipe e da sua família, rodeadas de bilhetes manuscritos de esperança. Em Londres, à porta dos portões do Palácio de Buckingham, as pessoas continuam a reunir-se não em espetáculo, mas em solidariedade. Velas agitam-se pela noite. Flores acumulam-se ao longo das grades e o zumbido das orações paira no ar. Dentro das casas, as famílias sentam-se juntas a ver as notícias com os olhos, a refletir tristeza e respeito. Muitos recordam ter visto William crescer sob o olhar do mundo, lembrando-se do rapaz que um dia chorou tão abertamente a perda da mãe e do jovem, que jurou usar essa dor para construir um mundo melhor. Para eles, este momento é profundamente pessoal. Não veem a grandeza da realeza, mas sim a humanidade de um homem que dedicou a sua vida ao serviço, enquanto tentava proteger os seus entes queridos do peso implacável da vida pública. Líderes religiosos de todo o país proferiram palavras de conforto apelando à empatia e à unidade. As igrejas comunitárias realizaram vigílias noturnas, e as catedrais abriram as suas portas àqueles que simplesmente desejam acender uma vela e sentar-se em silêncio. A nação já enfrentou muitos dias sombrios, mas há algo profundamente diferente neste. Parece íntimo frágil, como se todos compreendessem que por detrás da grandiosidade da coroa reside a mesma dor que une todos os corações humanos. No estrangeiro, continuam a chegar mensagens de apoio de toda a comunidade britânica e não só. Líderes mundiais, celebridades e cidadãos comuns enviaram palavras de encorajamento, mas o que mais importa ao príncipe é, provavelmente, a força silenciosa do seu próprio povo. A Grã-Bretanha sempre soube unir-se nos momentos difíceis, encontrando graça na unidade e dignidade na compaixão. Desta vez, não é diferente. Sejam quais forem os próximos dias, uma verdade permanece inabalável. O coração da nação está firmemente ao lado do príncipe William. As pessoas não pedem aparições reais nem grandes gestos. Elas simplesmente desejam-lhe paz. Em cada oração sussurrada, em cada vela deixada acesa durante a noite, há uma esperança partilhada de que ele e a sua família encontrarão cura e força. Na sua dor, o reino encontrou compaixão, e nessa compaixão reside a alma duradoura da Grã-Bretanha. À medida que as luzes se apagam sobre o palácio de Buckingham e a nação mergulha num silêncio inquietante, uma verdade corta o ruído. A história do príncipe William tornou-se mais do que história real. É um espelho da resistência humana. Por detrás dos títulos e da cerimônia, encontra-se um homem que carregou as esperanças de milhões, e agora, no seu momento mais frágil, esses milhões estão ao seu lado. A monarquia resistiu a séculos de tempestades, mas poucas atingiram tão profundamente o coração. Aconteça o que acontecer, este momento será recordado não pela tristeza, mas pela compaixão que suscitou. Porque mesmo nas sombras da dor, o amor de uma nação ainda arde mais forte do que qualquer coroa.